relacionado aos grandes problemas que nós temos. E, ao mesmo tempo, nós estamos na era da inteligência artificial, da IA. Olha só, Verdade. como é que nós vamos equilibrar, professora Ana, o avanço tecnológico da educação, né, que está vendo mesmo, com essa exclusão digital ainda presente em tantas regiões, que você já falou de problema. Eu ainda penso nisso. Como é que a gente vai ver que hoje, né, a tecnologia é cada vez mais rápida, cada vez melhor, cada vez evoluindo mais, e nós temos tantas pessoas excluídas digitalmente? Como é que a gente vai equilibrar isso aí? Professora, dá uma José, ideia aqui para a gente. você Coloque o seu tocou num conhecimento em ponto, prática. eu até baixei o tom assim, porque eu fico triste. A gente tem uma pesquisa da Unesco, agora, de 2023, revelando que entre 244 a 250 milhões de jovens, gente, milhões de jovens em idade escolar estão fora da escola. E aí eu estou lendo aqui, o censo escolar no Brasil, aí agora já é específico no Brasil, também bota que temos mais de 600 mil crianças de 4 a 5 anos fora da educação infantil. E cá entre nós, gente, se uma criança não... Já vou chegar no digital. Se uma criança não está na educação infantil, ela está fora da educação infantil. Não estando dentro da educação infantil, ela está dentro de algum outro lugar. Que cenário ela está? Que cenário essa criança está? É no... Como é que a gente fala? Sinal de trânsito, vendendo doce e sendo alvo dos olhares cobiçosos de alguns, entende? Então, Claro. é como que a educação é uma bola de neve. Então, é como que a educação, e isso não precisava eu falar, todo mundo tem noção disso, como que a educação pode transformar. Então, como que a gente pode ter uma EAD, uma educação digital de qualidade, se a educação ainda está carecendo, se a educação ainda... Parece que a educação tem que ir para a sala de aula. Já pararam para pensar? Então, quer dizer, há alguns anos, o meu filho é médico, o meu filho fazia um curso na Barra da Tijuca, eu ia buscá-lo, que era muito tarde, e eu parei num sinal de trânsito. E um garoto falou assim, aquela conversa que a gente sabe, tia, eu preciso vender isso porque eu tenho que levar o dinheiro do gás para casa. Gente, vocês vão achar que eu sou mole, não sou. Eu acreditei. E eu falei para ele, eu queria aquele papo de, né, eu vou comprar tudo que você está vendendo para você ir logo embora para casa. E ele falou do gás, e isso é verdade. Porque eu acreditei naquele garoto. Claro que eu não quis o que ele estava vendendo, mas o que eu quero dizer, aquele garoto não era para estar lá. Aí eu fiquei pensando, poxa, o meu filho tem a oportunidade, eu sei que as adversidades da vida acontecem porque somos diversos. Isso é lógico, não é? A oportunidade. Deus sabe como que eu paguei também essa faculdade. Mas o que eu quero dizer é que por um momento ali, eu pensei assim, poxa, eu queria tanto levar esse garoto para casa dele, tá entendendo? Eu queria, mas aí, olha a bola de neve, não é? Quer dizer, onde mora, sob que olhares, eu me preocupo muito com os olhares de alguns adultos nas crianças, entende? E isso, como que isso tem que ser a base para depois se pensar no digital. E também não adianta achar que a EAD é maravilhosa, eu estou aqui, cada um aqui está nas suas casas e a gente está conseguindo ter uma conversa, mas tem criança que não sabe o que é o mouse. É verdade. Eu participei de uma reunião na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e eu fiz uma pergunta para a secretária, eu fui uma das avaliadoras da cartilha, e eu falei assim, eu não estou entendendo uma coisa aqui na cartilha. E ela falou, o quê, professora? Eu falei, pode me ajudar aqui? E eu com essa cara, né? Eu falei assim, como que peguei o papel e falei, como é que uma framboesa mais 2 framboesas, está lá na página tal, eu falei assim, como é que uma framboesa mais 2 framboesas somam 3 framboesas? Aí a secretária me olhou e falou assim, professora, eu falei para ela, a senhora pode me dizer quando que uma criança brasileira, no interior do nada do Brasil, vai fazer uma soma com framboesas? E essa frase foi tirada da cartilha. Eu sei que nós temos aqui a audiência de Portugal, deixa eu fazer o marketing aqui, Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique,
o Brasil, obviamente. Quem sabe Itália? Não, a Itália, sim, que eles falaram comigo, meus amigos. Itália, Alemanha, que eu tenho 3 amigas em Berlim e 4 amigas em Berlim. Eu sei que, para a realidade de a maioria desses países que eu falei, a framboesa poderia estar na cartilha. Mas no nosso país, no Brasil, não poderia. Por quê? Porque provavelmente uma criança pobre, gente, eu não vou falar humilde para querer dizer pobre, é pobre. Uma criança pobre, ela nunca viu uma framboesa. Então, aquilo me deu uma certa revolta. Então, para levar para o digital, escolas que não têm computador, como é que você fala? Internet que não chega, entendeu? Internet que não tem. Então, como ser digital, não é? E eu até trago. Como usar inteligência artificial? Isso aí. Olha, isso, que é outro patamar, né? Nessa situação. Isso, entende? Quer dizer, até porque para usar a inteligência artificial, primeiro tem que ter inteligência, não é? Então, eu não sei cognitiva, né? Inteligência cognitiva ali. Que tão bem, não é tão bem, que tão bem as professoras ensinam a inteligência cognitiva e desenvolvem, às vezes com uma folha de papel. Eu tenho que tirar o chapéu para essa gente que dá aula para criança. É verdade. E tudo isso que você falou, né, Ana, você vê, a consequência maior também, a gente traz para a saúde mental, né? Vou puxar um pouquinho aqui a sardinha. Eu estava esperando. Essa criança, ela fica isolada. Ela vai para um ambiente de trabalho, ela não consegue entender as informações. Isso traz para ela baixa autoestima. Quando traz a baixa autoestima, traz baixa autoconfiança. Tirou a autoconfiança, gera o quê? Ansiedade. Tá? Aí traz. A ansiedade traz o estresse. O estresse vai para o isolamento social, que aí vem um outro problema, que é o emocional a longo prazo, que vem para o isolamento e traz outras consequências. Eu não consigo emprego, então eu vou fazer outras coisas, né? Que me seja possível. Isso, e essa vulnerabilidade da criança, ela às vezes vai procurar o outro lado da internet sem querer, ou vai ser a presa fácil. Exatamente. Que todos sabem o que eu estou falando, que a gente está falando aqui. Porque ela não tem amigos, lembra das soft skills? Ela não socializou no recreio, ela não socializou. Que eu adorava, entendeu? Ela não socializou, ela não errou. Gente, ela não teve aquela oportunidade do erro, de brincar, sabe? Isso. E, de repente, ela vê na internet, né, uma forma que ali ela é alguém, ela é anônima, não é? E vira presa fácil. Então, quer dizer, eu me preocupo muito com esse digital dentro do... A gente está falando, claro, no nosso país, que é continental, um digital que, se o professor não tem base, não tem condições, se a sala, às vezes, está com 4 turmas separadas ali, às vezes não tem teto, às vezes não tem água, ou não tem merenda, os pais tendo que dar os recursos para a escola pública e não tem computador. Eu fico assim, é verdade isso, não é? Então, e mesmo assim, que eu acho mais bem legal, né, é que mesmo assim a gente ainda consegue tirar da cartola jovens inteligentíssimos que se desenvolvem, se destacam. Ótimo. Como matemáticos, né? Como ganham prêmios em matemática, em artes, do interior, não sei de onde, do Brasil. Parece até que a gente combinou e não foi. Não sei se muitos aqui... Não, que eu vou falar. Não sei se muitos aqui se recordam do Ricardo Boechat, um famoso jornalista que faleceu numa queda de helicóptero. Eu tive a oportunidade de conversar com o Boechat 2 vezes ao telefone. Muito bom jornalista. E ele falou no ar essa discussão que eu vou trazer aqui. Era uma menina que tinha passado para Harvard e ela era de São Gonçalo. Os queridos que estão assistindo fora do Brasil, São Gonçalo é uma cidade perto do Rio de Janeiro, de periferia, não é uma cidade mais simples,
E ele falou assim para a equipe dele, o Ricardo Boechat falou no ar, ele falou assim, cadê vocês, falando para a equipe, que não vão lá nessa menina, eu quero que acompanhem ela desde quando ela sair de casa até ela entrar no avião. Por quê? Para dar ibope, porque a gente fica, ele falou, né? A gente fica dando ibope para notícias não relevantes, não é? Aí o relevo, Isso, e tem uma garota que, com menos de 15 anos, vai estudar em Harvard. E vinda de São Gonçalo, eu honro o povo de São Gonçalo, que fique claro, mas eu digo assim, uma menina que não teve as condições ideais, igual aquele garoto vendendo o dinheiro, vendendo a coisa para ter o dinheiro para ter o gás, sabe? Ela não teve e ela emergiu. Então, essas sim são as verdadeiras estrelas acadêmicas. Não é? Exatamente. E outra, a tendência é que aconteça aquela fuga de cérebros, porque uma criança que sai e vai estudar, ou mesmo um jovem que está no nosso país, Brasil, deixando claro que a gente está falando da realidade que a gente mais conhece, e esse cérebro tem uma oportunidade fora, a nossa sociedade perde esse valor, perde essa riqueza. Não é? Verdade. Porque aí não volta nunca mais, é muito mais. Não volta. A classe de cientistas tem reclamado isso, que às vezes encomendam um material, encomendam uma substância, aquilo fica parado horas não, dias alfândega, né? Alfândega, e perdem as pesquisas. Então, quer dizer, esse é o cenário. Peço desculpa se o cenário está assim meio... Mas não poderia chegar aqui e dizer que a educação, né, é um esforço. É brilhante, é maravilhosa. Né? Então, é verdade. Essa é uma realidade que a gente enfrenta. Mas deixa eu passar aqui um recadinho importante para os nossos ouvintes. Nós comentamos que íamos ter certificado. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca! Falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.